Olá, te convido a embarcar em mais uma aventura biográfica comigo. É um prazer ter a sua companhia, mas antes eu peço o seu like, inscreva-se, compartilhe e comente, apoie nosso canal e nos ajude a crescer. Hoje a história foi pedido e sugestão dos nossos inscritos. Vitória, Mary, Augusta Louise, Olga Paulina e Claudine Agnes foi rainha consorte do Reino Unido e dos domínios britânicos e imperatriz consorte da Índia, como a esposa do rei imperador George V. A princesa Mary de Teg nasceu em 26 de maio de 1867 no Palácio de Kensington, em Londres. Embora fosse tecnicamente uma princesa de Teg, do reino de Württemberg, ela nasceu e foi criada no Reino Unido. Seus pais eram o príncipe Francisco, duque de Teg, que era de origem alemã, e a princesa Maria Adelaide de Cambridge, membro da família real britânica. Por haver nascido no mês de maio, ela era chamada familiarmente de May. A educação de May foi alegre, mas bastante rigorosa. Foi educada em casa por sua mãe e uma governanta. Ela era a mais velha de 4 filhos, a única menina, e aprendeu a exercitar sua natural discrição, firmeza e tato, como era esperado de uma princesa. Seu pai, o Duque de Teg, não tinha herança ou riqueza e só tinha direito ao estilo menor de Sua Alteza Sereníssima, devido ao casamento de seus pais. No entanto, a Duquesa de Teg tinha direito a uma pensão anual de 5.000 libras, além de 4.000 que recebia de sua mãe. Apesar disso, a família estava endividada e passou a viver no exterior em 1883, a fim de economizar. Aos 24 anos de idade, Mary foi prometida em casamento ao príncipe Albert Vitor, filho mais velho do príncipe de Gales, mas 6 semanas após o anúncio do noivado, ele morreu inesperadamente de pneumonia. O príncipe George, duque de York, irmão de Albert, aproximou-se de Mary no período do luto. E em maio de 1893, Mary aceitou o pedido de casamento de George. Logo, eles se apaixonaram profundamente e seu casamento foi um sucesso. George escrevia à princesa diariamente quando estavam separados. Antes da ascensão do marido, ela foi sucessivamente Duquesa de York, Duquesa da Cornualha e Princesa de Gales. Apesar de considerada modesta para a realeza, York Cottage era a residência favorita de George, que gostava de uma vida relativamente simples. Eles tiveram ao todo 6 filhos. Apesar de sua imagem pública austera e sua excessivamente conservadora vida privada, era uma mãe cuidadosa em muitos aspectos, revelando um lado divertido e frívolo com seus filhos ao ensinar-lhes histórias e canções. Como rainha consorte desde 1910, ela apoiou o marido ao longo da Primeira Guerra Mundial, durante seus problemas de saúde e nos maiores momentos de mudanças políticas que se seguiram ao término da guerra. Instituiu um regime de austeridade no palácio, com racionamento de alimentos e visitas a combatentes feridos e moribundos em hospitais durante a guerra, o que causou-lhe grande tensão emocional. A notícia da abdicação do czar da Rússia na Revolução de 1917 aumentou as expectativas daqueles que desejavam substituir a monarquia pela república na Grã-Bretanha. Depois que os republicanos utilizaram a ascensão alemã do casal real como argumento para a reforma, George abandonou seus títulos alemães e removeu o germânico Saxe-Coburgo-Gotha, adotando um nome britânico, Windsor. Outros membros da família real anglicizaram seus nomes, como os Battenberg, que se tornaram Mountbatten. Parentes da rainha também abandonaram seus títulos alemães e adotaram o sobrenome britânico de Cambridge. George V tornou-se cada vez mais doente, com problemas pulmonares agravados pelo intenso tabagismo, um período em que a rainha dedicou-se particularmente à atenção aos cuidados com o marido.
Durante sua doença, em 1928, foi perguntado a um de seus médicos o que salvara a vida do rei. A resposta foi: a rainha. Com a morte de George V, em 1936, seu filho mais velho subiu ao trono, como Edward VIII. Porém, ele abdicou no mesmo ano para se casar com a socialite americana divorciada Wallis Simpson. Temos vídeos sobre ela aqui no canal. Ela viu-se no dever de apoiar moralmente seu segundo filho, o reservado príncipe Albert, duque de York, que subiu ao trono como George VI. Ao assistir sua coroação, ela tornou-se a primeira rainha viúva britânica a fazê-lo. Tornou-se oficialmente rainha-mãe, embora ela não usasse esse título, e permanecesse sendo tratada por Sua Majestade, a Rainha Mary. Era uma ávida colecionadora de objetos e imagens relacionadas à realeza. Ela chegou a pagar valores acima das estimativas de mercado pelas joias de Maria Feodorovna, czarina viúva. Aos poucos, Mary ampliou esse interesse para objetos que tinham relações históricas com a família real britânica, passando a se tornar frequente visitante em museus de Londres e se tornando conhecida dos negociantes de artes. Mary ficou conhecida por colecionar móveis do século XVIII, numa época em que isso não era comum. Catalogou suas coleções valiosas, que incluíram objetos que pertenceram à Rainha Charlotte e aos Stuarts. Por vezes, ela foi criticada pela aquisição de objetos de arte para a Royal Collection. Em 1952, o rei George VI morreu, o terceiro dos filhos de Mary a morrer antes dela, e sua neta mais velha, a princesa Elizabeth, subiu ao trono como a rainha Elizabeth II. Morreu no ano seguinte. Foi divulgado publicamente que possuía problemas gástricos, porém, hoje já sabemos que a verdadeira causa de sua morte foi câncer de pulmão. Ela tinha 85 anos de idade e faleceu apenas 10 semanas antes da coroação de sua neta. Ela havia informado a família que, em caso de sua morte, a coroação não deveria ser adiada. Sir Henry Channel escreveu que Mary estava, abre aspas, acima da política, magnífica, bem-humorada, mundana, na realidade quase sublime, embora fria e dura. Mas que grande rainha! Fecha aspas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aguardo você nos comentários. Obrigada pela companhia.